Olá, bom dia, boa tarde, galera do sexto ano B, sexto ano C e primeiro ano EJA. Hoje nós falaremos sobre potenciação com números naturais, beleza? Então, para começar a potenciação, nós vamos ver um vídeo agora, tá? Falando do vírus da Covid. Por que eu tô pegando o vírus da Covid? É porque a potenciação, basicamente, a aplicação dela é utilizar para representar quando os números que são muito grandes ou números que são muito pequenos. Essa é a aplicação, essa é a utilidade para se utilizar a potência, certo? E também tem lá para fazer as contas e tal, mas assim, o interessante dela é que pode representar números muito grandes e números muito pequenos. E um número muito pequeno, nós vamos ver aqui agora num vídeo, é o tamanho desse vírus, né? O SARS-CoV-2. Então eu queria que você desse uma olhada no vídeo para comparação desse vírus com um fio de cabelo, para você ver o tamanho que ele é em comparação a um fio de cabelo. Aí depois nós vamos falar das medidas dele. Então, vocês viram o vídeo aí, perceberam que realmente é muito pequeno, tá? E nós utilizamos máscara, inclusive máscaras com com duas camadas de tecido, né? Ou uma máscara que seja mais, porque o vírus realmente é muito pequeno. Então, o diâmetro do vírus ele está entre 9 a 12 nanômetros, tá? O que é esse nanômetro, professor? Bom, o nanômetro é essa medida aqui, ó. Na verdade, o nanômetro seria como se você pegasse o metro, 1 metro, 100 centímetros, tá? Do tamanho da sua perna, mais ou menos assim, quase 1 metro, tá? E pegasse esse 1 metro e dividisse em 1 bilhão de pedaços, pedacinhos bem pequenininhos, que ficaria dessa forma aqui, tá certo? Então, assim, tá vendo aqui? Aqui já é uma potenciação, né? Usada para representar um número muito pequeno, tá? Mas já já nós vamos falar dessa forma aqui de representação, mas para representar um valor muito, 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 muito pequeno, tá bom? Aí eu peguei aqui também a massa dos planetas, perceba, Mercúrio está dando a massa aqui em usando a potenciação também, é chamada de notação científica, mas aqui está envolvida também a potenciação de base 10, tá vendo? Para representar medidas muito grandes, números gigantescos. Então, ali no anterior, nós tínhamos lá o vírus que era muito pequenininho, era utilizado também a potência. Agora temos aqui valores muito grandes, né? Que esses planetas têm uma massa muito grande, então também usando potenciação, tá? Por falar em número grande, nós temos aqui o Google, né? Que é esse número aqui, representado por essa potência, né? Depois você vai ver que é o 10 elevado à centésima potência, é um número muito grande. E esse número aqui é até o nome Google, né? Do, do, do site de busca, de busca. Hoje é dono do YouTube, hoje tem vários. O Google domina praticamente o, a internet. O nome Google foi tirado desse número aqui, o Google, né?
que é um número muito grande, 10 elevado à centésima potência. Então, nós vamos falar de potenciação e a aplicação dela é justamente nesses valores muito grandes ou muito pequenos. Tá, vamos começar então. Bom, então vamos lá, galera. Então a primeira situação é a seguinte, vou aqui mostrar para você como é que eu, primeiro ainda, não estamos fazendo leitura, não estamos ainda calculando nada, beleza? Nesse primeiro momento eu só vou te mostrar como que eu faço para trocar uma multiplicação de fatores iguais por uma operação de potenciação, tá? Eu não quero calcular, não quero multiplicar, não quero nada. Eu só quero simplesmente escrever de uma outra forma, tá beleza? Então, primeiro, quando você tem multiplicação, cada carinha desse aqui é chamado de fator. Lembra? Numa multiplicação, os, os números que você multiplica lá são chamados de fatores, tá? Então essa primeira multiplicação aqui, o que ela tem de especial? É uma multiplicação onde todos os fatores da multiplicação são idênticos, são iguais, são os mesmos. Nesse caso, eu posso representar dessa forma. O número que está sendo multiplicado é o 3 que está sendo repetido. Então eu vou colocar esse 3 aqui, joia. Aí eu vou contar quantos fatores tem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse 3, esse fator 3, ele se repetiu 6 vezes. Eu vou colocar esse 6 aqui à direita do 3 e acima do 3, tá vendo? Lá no cantinho direito acima. Dessa forma, tá? Então eu vou fazer agora o de baixo, representando também essa multiplicação de fatores iguais. Então, fatores iguais é o 4 que se repete. Quantas vezes esse 4 se repete? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 fatores. Então, o número de vezes que o 4 se repete, eu coloco aqui em cima, o 5. E aqui eu tenho o 2, né? O 2 se repetindo, multiplicando. Eu tenho 1, 2, 3 fatores, coloco ele aqui. No de baixo eu tenho 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, e aqui eu coloquei 3 pontinhos vezes 7. Embaixo, uma chave e disse que tem 100 fatores. É lógico que eu não ficaria escrevendo 100 fatores 7 aqui, que nem caberia no meu slide, mas eu representei lá embaixo. Então aqui ficaria o 7, ele está se repetindo 100 vezes, certo? Aqui eu coloquei os 3 pontinhos porque eu omiti esses outros sets que eu deveria colocar ali. Mas aqui embaixo tá falado que tem 100 fatores. E por último, eu tenho 8, né? Como ele se repetiu só uma vez, 1 está em cima. Beleza? Então, primeira parte, só representação. Produto de fatores iguais, represento dessa forma. Agora, na hora da leitura, agora na hora de se comunicar, você vai fazer o seguinte. Esse cara de baixo aqui, esse cara aqui o de baixo, você vai ler como número cardinal. Como assim cardinal, professor? Se ali é 3, você vai ler 3. Agora, o cara que está em cima, você vai ler como ordinal. Ordinal é de ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tá? Então você vai ler assim, esse aqui. Você vai ler primeiro esse cara que está embaixo. Vou até trocar a cor aqui. Esse cara que está embaixo. Então você vai ler assim. 3. Tá, é o que está embaixo. Quando você for ler o de cima, você vai usar a palavra elevado a. Aí o número que está em cima, você vai ler como cardinal. Quer dizer, perdão, você vai ler como ordinal. Como se fosse. Você vai colocar como se ele estivesse numa classificação de uma corrida, de ordem. Então, se é 6, você vai colocar sexta potência. Exemplo de baixo. Aqui. Que número que está embaixo? É o 4, você vai ler 4. O de baixo você lê normal. Agora o de cima, sempre vai aparecer a palavra elevado a. O de cima é 5, então você vai ler elevado a quinta potência. O de baixo aqui,
Quem está embaixo aqui é o 2, então você vai ler 2 elevado a. O de cima é 3, ordinal, terceira potência. Joia? Esse aqui. O de baixo é 7 elevado a. O de cima é 100, centésima potência. E esse aqui, o de baixo é 8 elevado a primeira potência. Bom, nós já aprendemos a ler agora, pelo menos. Bom, galera, agora os termos da potenciação, né? Cada um tem seu nome. Primeiro, só a leitura aqui, para lembrar do vídeo anterior ali. O de baixo aqui é 3, então eu vou ler 3, é isso? 3 elevado a, de cima é 4, ordinal, quarta potência. Feito? Agora vamos começar o nome dos termos. A potenciação ela tem 3 termos. Esse carinha de baixo aqui, tá? Esse carinha de baixo, ele é a base da potenciação, tá? Ele é chamado de base. O que está em cima é o mais importante. Ele é chamado de expoente. Feito? O que está embaixo é base, o que está em cima é o expoente. E o resultado disso é a chamada potência. Os 3 juntos, a operação toda, é chamada de potenciação. Tá? Então, potência é o resultado da potenciação. Agora, qual que é o resultado? Então, eu vou falar para você como é que você vai fazer o resultado e como você vai calcular uma potência. Bom, primeiro passo, você olha sempre para o expoente. Tá? O expoente é 4. O que quer dizer, então? Quer dizer que eu vou pegar esse cara aqui, que é a base, e vou repetir essa base aqui 4 vezes. Não muito diferente do que foi feito aqui, ó, tá vendo? Ó, por que estava 6 aqui no expoente? Por que estava 6 aqui? Porque o 3 tinha se repetido 6 vezes, ó, a base. Então aqui você vai aqui, ó. O expoente é 4. O que você vai fazer? Você vai pegar essa base aqui, o 3, e vai começar a multiplicar esse 3, ó. 3 vezes ele mesmo, tá vendo? Tem que ser o mesmo. A base você vai repetir. Vezes 3. Agora eu vou contar quantas bases já tem. 1, 2, 3, 4, que era o valor do meu expoente. Então, beleza. Já desenvolvi. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular. 3 vezes 3 dá 9. Vezes. Aí se você quiser fazer aqui já, ó, 3 vezes 3 dá 9. Não esquece que aqui ainda é vezes, tá bom? Ó, 9 vezes 9, 81. Então, o resultado disso aqui deu 81. Então, isso aqui é que é a potência. Então, termos da potenciação: expoente, a mais importante, a base e a potência. O resultado é que é a potência. Tá joia? Bom, galera, então vamos lá. Vamos calcular isso aqui. Sempre eu gosto de ler primeiro, tá? Então, vamos uma leitura aqui rapidinho, para você se acostumar com a leitura. Essa potenciação, como é que eu leio? 2 é a base, né? 2 é a base. 2 elevado a quinta potência. Beleza? Agora na prática, esse 2, lembrando, é a base, para reforçar, tá? E esse 5 é o expoente. E o resultado disso aqui será a potência, tá? Como é que eu calculo? Então, na hora de calcular, na hora de resolver isso aqui, vamos lembrar. O mais importante é esse carinha aqui, que é o expoente, é o 5. O que ele está mandando eu fazer? O que ele indica? O que ele determina? Ele determina o número de vezes que eu vou multiplicar a base. A base é 2. Então, se o expoente é 5, eu vou pegar essa base 2 e vou repeti-la
multiplicando, ó, quantas vezes? Quantos 2 tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Então, 2 elevado à quinta potência é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá, e aí eu vou resolver isso aqui. 2 vezes 2 dá 4. Eu vou abaixar esse vezes aqui, tá bom? Eu pego mais aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Abaixar esse aqui, vezes esse 2 que sobrou aqui. 4 vezes 4 dá 16. Abaixa esse 2 que sobrou. E 16 vezes 2 dá 32. 16 vezes 2. 2 vezes 6 dá 12, sobe 1. 2 vezes 1 dá 2, 32. Então o resultado aqui foi 32. Não se esquecendo que esse 32 é a potência. Tá joia? Bom, então aqui nós temos uns casos especiais que são base 10 e base 1. Então eu coloquei aqui primeiro base 10, ó, 10 elevado à segunda potência, 10 elevado à terceira potência, aqui 10 elevado à segunda potência, e aqui 10 elevado à sétima potência, tá? Vou tentar calcular esses aqui para você tentar perceber que existe um segredinho aqui para evitar fazer cálculos no futuro, porque existe aqui uma observação a ser feita que você vai perceber que na verdade é muito fácil fazer isso, sem precisar estar fazendo conta. Mas para esses dois primeiros aqui, eu vou fazer a conta para você tentar entender. Então vamos começar aqui. A base é 10, não se esquecendo. E esse 2 aqui é o expoente. Tá? Então o expoente é o que manda. Se o expoente é 2, a base, que é 10, vai ser 10 vezes 10. Não é mais não, é vezes, tá? 10 vezes 10. Só duas vezes, tá vendo? O expoente é 2. Quanto que é 10 vezes 10, professor? Eu podia fazer a conta aqui, ó. Tá? 10 vezes 10 vai dar 0, 0, tá? 0, 1 dá 100, tá? 100. Beleza? Guarda esse resultado aí. Eu vou pro próximo aqui. 10 elevado à terceira. 10 é a base. 3 é o expoente. O expoente indica quantas vezes eu multiplico a base. Se o expoente é 3, então eu vou pegar 10 vezes 10 vezes 10. E pego esses dois primeiros aqui. 10 vezes 10 não é 20, tá? Não é 10 mais 10. É 10 vezes 10, dá 100. Abaixo esse vezes 10 aqui. E 100 vezes 1000, quer dizer, e 100 vezes 10 dá 1000. Você percebeu que quando eu multiplico um número que tem, ó, o 100 tem dois zeros, tem um zero só. Quando eu multiplico, a minha resposta aparece com 3 zeros, entendeu? Se eu multiplico com 2 zeros, na minha resposta aparece 2 zeros, tá? Fica ligado. Então se você começar a perceber aqui, o expoente aqui não é 2? Quantos zeros teve minha resposta? Ó, 2 zeros. O expoente aqui é 3, tá vendo? O expoente aqui é 3. E a minha resposta aqui, que é a potência, teve 3 zeros. Percebeu que o número de zeros da minha resposta é igual ao do expoente quando a base é 10? Então eu vou fazer aqui 10 elevado à sétima potência, então eu não farei conta. Eu vou só seguir esse exemplo. Então é só colocar 10 elevado à sétima potência. Eu coloco 1. Isso só vale para a base 10, tá? E vou colocar 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu coloco 1 e 7 zeros. Não é para colocar 10 mais 7 zeros. Aí fica 8 zeros, tá? É 1 mais 7 zeros. Aí eu conto aqui para colocar o ponto, né? 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Aí 10 milhões. É um número muito grande. Se eu fosse fazer 10 elevado à nona, é melhor. Vou fazer um menor aqui. 10 elevado à quinta. Exemplo. 10 elevado à quinta potência. 1 e 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ponto. 100 mil. Então, quando a base é 10, fica fácil, né?
Então nós temos aqui outro caso interessante, o base 10 nós já vimos, né? Agora temos o caso da base 1. A base 1 é um caso mais simples ainda, por quê? Vamos tentar calcular essas duas aqui primeiro, normalmente. 1 é a base, por isso que é base 1, né? Ó, base 1, porque nós temos 1 na base aqui. E o expoente é 3, esse aqui é o expoente. Lembrando que o expoente que manda. Se o expoente é 3, o que, que eu faço com esse 1 da base? 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes, correto? E 1 vezes 1 dá 1, abaixo isso aqui. E 1 vezes 1 dá 1 de novo. Então, o resultado foi 1. Agora tem aqui 1 elevado à quarta potência. Esse cara aqui é a base, o 4 é o expoente. Então, você vai ter aqui 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes, né? 1 vezes 1 dá 1, tá? E 1 vezes 1 dá 1 de novo. E 1 vezes 1 dá 1 de novo. O resultado disso aqui é 1. Perceba que quando a base é 1, o resultado acabou sendo o quê? A potência, que é o resultado, acabou sendo 1. Por quê? Porque sempre que eu multiplicar 1 por 1 por 1 por 1, vai ser sempre 1. Então esses próximos aqui, quando a base é 1, eu não preciso nem estar fazendo todo esse procedimento. Eu posso fazer direto e já colocar a resposta imediatamente. 1 elevado à sétima potência, eu já sei que vai dar 1. 1 elevado à 19ª potência, vai dar 1. Ó, 1 elevado à milésima potência. Aí, pessoas, você ter que repetir aqui um 1 1000 vezes, não tem sentido, né? Porque eu já sei que 1 vezes 1 vezes 1 vezes vai dar 1, então já coloco a resposta 1. E 1 elevado à 79ª dá 1 também. Então, toda vez que a base da potenciação for 1, a potência, que é o resultado, também vai ser 1. Galera, agora o caso mais curioso, um caso especial também, é quando o expoente é 0, certo? Porque lá no início eu falei que a potenciação era uma multiplicação de fatores iguais. Então, quando o fator multiplicado igual, né, uma vez, duas, três vezes, quatro vezes, mas em 0 vezes, quer dizer, o fator não foi multiplicado nenhuma vez, né? E aí, como é que fica? Qual é o resultado? Bom, eu vou colocar aqui já o resultado e aqui no próximo vídeo eu vou tentar justificar o porquê que toda vez que você pega o número natural, que não é 0, lógico, e eleva um expoente 0, igual ao caso 7 elevado a 0, por que que dá sempre 1? Ó, 7 elevado a 0 dá 1, 13 elevado a 0 dá 1, 27 elevado a 0 dá 1, e 4 elevado a 0 dá 1. Não precisa nem fazer conta. Todo número elevado a 0, desde que não seja o próprio 0, né, é 1. E aí, por quê? Professor, por que acontece isso? Eu vou tentar fazer uma justificativa aqui para que você entenda um caso específico, porque depois é aplicado aos outros casos, tá? Mas eu vou tentar fazer aqui uma jogadinha para ver se você consegue entender. Mas guarda na sua cabeça, toda potência, toda potenciação, expoente 0, então qualquer número menos o 0, né, elevado a 0, dá 1. Então, galera, para você entender por que esse negócio do 0 elevar a 0 dá 1, tá? Eu vou fazer aqui uma escadinha, eu fiz aqui uma escadinha com um caso da base 2, tá? Isso eu poderia fazer com base 7, com base 10. Eu vou fazer um caso, tá, específico para você entender mais ou menos o que acontece com os outros casos que funcionam do mesmo jeito. Bom, é o seguinte, eu coloquei, perceba, essa escadinha aqui, ela está subindo. Perceba que a base é 2, sempre. Aí o expoente foi mudando. 1, 2, 3 e 4. O próximo seria 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, tal, tal, tal. Tá? Eu vou pegar aqui o 2 elevado a 2, que expoente é 2, né? Indica que eu pego esse cara aqui e multiplico ele duas vezes. 2 vezes 2 dá 4. Então esse 2 elevado a 2 aqui eu vou pôr em azul. Ele dá 4. Tá? Perceba, se eu quiser, o 2 elevado à terceira, 2 elevado à terceira potência, que é o de cima dele, é 2 vezes 2 vezes 2. Ó, o expoente é 3, pega a base e multiplica 3 vezes, tá? 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8. Então esse aqui dá 8. Você percebeu uma coisa aqui? Esse é um detalhe importante. Para subir essa escadinha aqui, ó, aqui era 2 elevado à segunda potência,
E em cima aqui era 2 elevado à segunda potência. E aqui era 2 elevado à terceira potência. Para subir, bastava eu ter multiplicado aqui, o resultado era 4, e lá o resultado deu 8. Para ir para cima, bastaria eu ter multiplicado esse 4 por 2. Ó. 4 vezes 2 já dava 8 aqui. Então agora eu quero completar aqui em cima 2 elevado à quarta potência. Bem aqui, ó. Eu quero completar bem aqui, eu quero o resultado disso. O que eu faço? Eu pego esse 8 aqui, para ir para cima, eu multiplico por 2. Então, 8 vezes 2 dá 16. Então, 2 elevado à quarta potência é 16, está correto. E se eu quiser ir no 2 elevado à quinta, bem aqui, o que eu faço? Pego 16, multiplico ele por 2. Então, para subir o degrau, é só multiplicar o de baixo por 2 que eu encontro o de cima. É isso que eu estou querendo dizer. Então, você tem 16 vezes 2, 16 vezes 2, dá 12, sobe 1, dá 32. 32. Beleza. Isso para subir. Agora, para descer, aí que é o negócio. Eu quero descer. Aí, ó, aqui é 2 elevado a 2, né? Eu estou bem aqui. 2 elevado a 2. Eu quero ir para baixo. Eu quero fazer isso aqui. Se para cima eu multiplico por 2, se eu quiser descer, eu vou dividir por 2. Certo? Então, 4, que é esse valor aqui, ó. 4 dividido por 2. 2 vezes 2 dá 4, tá? Dá 2. Então aqui dá 2. Agora o negócio é o seguinte. Faz de conta que eu não sei quanto que é o 2 elevado a 0. Faz de conta que eu não sei. Eu não sei essa regrinha que dá 1 aí. Então, se eu quiser, aqui ó, aqui era 1, 2, 3, 4, 5, todos eles com base 2. Se eu quiser ir para baixo, teria que ser 2 elevado a quanto? Se para cima está aumentando 1, 2, 3, para baixo é 1, aqui é 1, eu vou diminuir 1, vai ficar quanto? 0. Certo? Mas faz de conta que eu não sei calcular o 2 elevado a 0. Mas eu sei que se eu descer a escada desse lado aqui, ó, se eu descer a escada desse lado, eu tenho que dividir por 2, porque para descer eu estou dividindo, para subir eu estou multiplicando por 2. Então quanto que é? 2, que é esse aqui, ó, esse 2, dividido por esse 2 aqui. 2 dividido por 2 dá, 2 vezes 1 dá 2, dá 1. Então, mesmo que eu não soubesse, se eu não soubesse calcular 2 elevado a 0, por esse lado aqui, que eu sei que subindo multiplica por 2 e descendo divide por 2, eu sei que 2 elevado a 0, ele vai ter que dar 1. Isso eu poderia ter feito com 3 elevado a 0, 4, entendeu? Eu poderia ter feito qualquer um. Então, por essa regrinha da escada, eu sei que 2 elevado a 0 vai ter que dar 1 de qualquer jeito. Então, toda vez que você tiver um 0, você pode colocar 1. Agora, só um casinho especial de leitura, que é quando eu leio o expoente como quadrado e como eu leio o expoente como cubo. Perceba, vou pegar esse caso aqui, esse aqui, ó, pegar esse quadrado aqui. Quantos quadrinhos ele tem de altura? 1, 2, 3, são 4 quadrinhos, tá? E quantos quadrinhos que ele tem aqui embaixo? 1, 2, 3, 4, certo? Para saber quantos quadrinhos tem no total, nós já até fizemos isso já. 4 vezes 4, tá? Agora presta atenção, 4 vezes 4, o 4, eu sei que é 16, tá? Mas eu não estou preocupado com o resultado. O 4 não se repetiu duas vezes? É 4 vezes 4? Eu posso trocar para uma potência, 4 elevado à segunda potência. O expoente tem que ser 2 porque o 4 se repetiu duas vezes, tá? Essa potência aqui, você pode ler a leitura dela, tá? É 4 elevado à segunda potência, por aqui em cima, tá? Potência. Ou você pode ler 4 elevado ao quadrado. Esse quadrado aqui é esse expoente 2 aqui, ó. O expoente 2 ele pode ser lido como segunda potência ou ele pode ser lido também como quadrado. Por que ele pode ter sido lido como quadrado? Perceba que toda vez que você tiver
quadrado, um quadrado desse aqui, ó, você vai ter dois valores iguais multiplicando, perceba. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 também. Quantos quadrinhos tem aí? 5 vezes 5. O 5 se repetiu duas vezes. Então é 5 elevado a 2, a segunda potência. Ou 5 elevado a 2, que pode ter sido lido como quadrado também. Então perceba que toda vez que você tem o expoente 2, você pode associá-lo a um quadrado desse aqui. Então por isso que ele é lido como quadrado. E a mesma coisa acontece com o cubo. Exemplo, quantos cubinhos nós temos aqui nesse cubo mágico? Ó, eu pego essa medida aqui, tem 3, tá? Pego essa aqui, tem 3, e pego quantos que ele tem de altura, que também tem 3. As três dimensões do cubo, o que eu faço com elas? Eu multiplico 3 vezes 3 vezes 3 para saber quantos cubinhos tem o cubo todo. E perceba, são três dimensões iguais, tá vendo? Isso aqui pode ser trocado por 3 elevado à terceira potência. Por que o expoente é 3? Porque repetiu 3 vezes aqui. Então, toda vez que o expoente for 3, você também pode ler isso aqui, ó. Isso aqui pode ser lido como 3 elevado à terceira potência, ou 3 elevado ao cubo. Sempre que tem três medidas iguais, sempre que o expoente for 3, você pode usar o cubo como leitura. Então, basicamente é isso aí, rapaziada.